Olá, alunos, professor Sérgio Luiz aqui para a nossa aula de filosofia. Iniciando aí os estudos do capítulo 10, Filosofia Moderna e a Crise da Metafísica. Nossa aula 1, segunda série. Mudanças da modernidade. Esse período chamado modernidade, ele começou ali com o Renascimento, a queda de Constantinopla, né, no século, o marco histórico, né, no século XV, que é o fim da Idade Média e início da Idade Moderna, mas é o Renascimento cultural, que vai como iniciar na Itália e vai repercutir por toda a Europa, que vai influenciar nesse nascimento da modernidade. Uma nova perspectiva econômica, social, cultural, renascimento da cultura greco-romana. E vai se estender esse período até o final ali do século XVIII, ali com a Revolução Francesa. Nesse período há uma valorização, ou até mesmo uma supervalorização da razão. Por um lado há uma dúvida grande da razão, mas por outro lado há uma supervalorização da razão, principalmente no final desse período, com ali o período do iluminismo, os pensadores, o século das luzes. Nesse período há uma busca, uma libertação das crenças religiosas e superstições, afinal surgiu uma nova idade, era a Idade Moderna, não queria-se mais a Idade Média, então a ideia, o Renascimento traz isso, depois o Iluminismo fortalece isso, essa busca por uma libertação do homem em relação à religião, às superstições, e uma busca mais valorização da ciência e da filosofia. Há uma valorização do homem, o ser humano se considera superior à natureza, ele começa a pensar assim, então é o antropocentrismo, tira-se a ideia de Deus no centro das coisas, e o homem passa a ser o centro. Então o ser humano acredita em um certo determinado controle que ele tem sobre a natureza. Claro que isso é lento, né? É um processo. Começa no século XV e isso vai desembocar até hoje. E há um desenvolvimento da ciência moderna. O que a gente entende por ciência moderna começa a partir do século XV. Ali começa, seus princípios vão se estruturando a partir do século XV. Então esse é o contexto histórico das mudanças na modernidade. A questão do método. O racionalismo moderno, uma teoria filosófica que valoriza a razão da modernidade, começa a se interessar por um método. Então eu quero um método racional de dedução, de investigação. Dedução é a partir de uma verdade geral e aplicar ela em casos particulares, para encontrar a verdade sobre o mundo, a verdade sobre a ciência, poder fazer ciência de uma maneira diferente, filosofia de uma maneira um pouco diferente. O Galileu Galilei, pensador físico, né, filósofo físico, astrônomo do século XVI, XVII, ele vai introduzir um novo método científico, que vai colocar em xeque a própria física aristotélica. O Aristóteles falava que corpos com massas diferentes caem com velocidades diferentes. Se pegar um elefante e pegar uma bolinha, uma pedrinha, uma pedra pequena, uma bola de metal, e jogar de uma determinada altura, o elefante vai cair primeiro. É isso que o Aristóteles fala. O Galileu faz o seguinte, ele pega dois objetos de massas diferentes, vamos supor, né, uma esfera bem maciça, bem pesada, uma esfera bem leve, e ele pega as duas, vai numa torre, pega as duas e joga. E vê lá embaixo as duas caem no mesmo período, no momento exato. Aí, o que ele faz? Experimentação. Ele muda o método de raciocínio, passa para um método experimental. Então, esse Galileu ele vai introduzir esse método novo de investigação científica. E ele prova que a física aristotélica estava errada, estava equivocada nesse ponto. Independente da massa, os corpos caem com a mesma velocidade. Porque o que importa é a aceleração da gravidade. Claro que tem desprezando a resistência do ar e o atrito. Na Antiguidade, na Idade Média, pouco se questionava da capacidade humana de conhecer. Na Idade Moderna em diante, esse questionamento começa a surgir. É na modernidade que outras perguntas vão surgir, como o que é possível conhecer? Qual é a origem do conhecimento? Ele origina na experiência ou ele já nasce através das ideias, na própria mente que a gente conhece as coisas? É dali que se origina o conhecimento. Qual é o critério de certeza para saber se o conhecimento é verdadeiro? Que critérios utilizamos ou devemos utilizar? São perguntas que a modernidade vai desenvolver. Percebe que sempre as perguntas movendo o mundo, né? Novas perguntas, alguém se desafia a encontrar respostas
e o mundo dialeticamente vai se transformando. Racionalismo e empirismo. Duas correntes filosóficas de pensamento para encontrar essas respostas às perguntas anteriores vão surgir. Na modernidade, elas vão se desenvolver. Os princípios delas já estão no pensamento clássico grego, já estão no pensamento medieval, mas elas vão se desenvolver e se fortalecer na modernidade como duas amplas correntes. O racionalismo, que são teorias que englobam e destacam o papel da razão no processo de conhecimento. Então, é a razão a grande responsável pelo processo de conhecimento. É isso que os racionalistas acreditam. Por meio da razão, podemos conhecer alguma coisa, provar a verdade de algo, provar que o conhecimento existe. É por meio da razão. A experiência é secundária. Não quer dizer que ele descarta a experiência sensível, não. Mas ela é secundária. Ou às vezes, para alguns casos, sim, se descarta, mas na modernidade se destaca a razão. Então a razão se destaca, até pode ter experiência, mas é a razão que tem o destaque. Os principais racionalistas, René Descartes, que a gente vai ver em seguida, Spinoza e Leibniz. Então são autores aí que vão se destacar por essa categoria de pensamento. O empirismo é uma outra corrente que vai surgir em oposição ao racionalismo, que é uma tendência filosófica que destaca o papel da experiência sensível no processo do conhecimento. Então, por exemplo, segundo os empiristas, é por meio da experiência que as ideias são formadas. E não o contrário. Não é a razão que ajuda a gente a compreender o mundo externo. Não, é o mundo externo que acaba até formando a razão. O John Locke chega a dizer que o ser humano nasce uma tábula rasa, uma folha em branco. Tudo é criado pela experiência. Olha o que os empiristas acreditam, que é a experiência sensível que cria e que dá a existência às ideias. Então ele não quer dizer que não exista razão, existe, mas como secundária a experiência sensível. Então a origem está na experiência sensível. É isso que os empiristas acreditam. Então são opostas correntes. Racionalismo destaca a razão no processo, empirismo destaca a experiência sensível no processo. Destacam-se autores empiristas Francis Bacon, John Locke, David Hume e George Berkeley. Principalmente, vamos estudar o Bacon, o John Locke e o David Hume. Racionalismo cartesiano. Dentro da corrente racionalista, o Descartes é o principal filósofo racionalista. Ele viveu no século XVII, predominantemente, foi um filósofo moderno que se preocupou com a geometria, matemática, álgebra e a questão epistemológica do conhecimento. Ele queria entender se existe alguma verdade absoluta, se é possível encontrar alguma verdade no mundo, o que é verdadeiro, quais os critérios racionais que eu utilizo para provar que algo é verdadeiro. Muito preocupado com isso. E uma dica para vocês, uma curiosidade, ele desenvolveu o famoso gráfico cartesiano ou coordenadas x e y. Então esse gráfico que está aqui, demonstrado na tela para vocês, é o gráfico x e y, x na horizontal, y na vertical, muito utilizado no ensino médio e para analisar dados, esse gráfico foi desenvolvido por Descartes, para o René Descartes, ou o nome latino dele, Renatus Cartesius, por isso que é gráfico cartesiano. O Descartes tinha um objetivo. Enquanto um racionalista, ele buscava a verdade indubitável, a verdade absoluta, e queria encontrar essa verdade absoluta. Ele acreditava que existia. Ele tinha que provar que ela existia. Uma verdade que o mais cético dos céticos colocasse à prova a dúvida e ela assim continuaria sendo verdade. Então por isso que é indubitável. Uma verdade que não dá para negá-la, não dá para refutá-la. E ele procurava também desenvolver uma mathesis universalis, uma matemática universal, que explicasse o funcionamento do universo de forma totalizante. Então, um princípio das coisas que rege tudo. Tem a mathesis universalis, seria a ciência universal, para explicar como o mundo e as coisas e a razão funcionam. Para isso, ele desenvolveu 4 grandes regras. A regra da evidência. Então, analisar as ideias, ele é um racionalista, então ele trabalha com dedução, com pensamento. Ao analisar as ideias, o Descartes ele cria o critério da evidência. Ou seja, ele só vai acolher as ideias claras
e distintas. Então aquilo que for objetivo e claro, que não dê para ser negado, que não dê para ser refutado, isso ele vai acolher, só isso. Ele vai pegar as ideias, pegar essas ideias que ele tem, diversas ideias, e ele vai pegar e parcelar ela. Como são ideias complexas, enormes, ele vai parcelar em partes pequenas e ele vai analisar parte por parte. E isso é o critério da análise. Então, analisar parte por parte. Depois ele vai para outra regra, que é a regra da ordem. Que ordem? Do mais simples ao mais composto. Então ele pega as ideias fragmentadas, mais simples, vai analisando e parte para algo mais composto. Então, algo com mais complexidade. Depois a enumeração. Ele vai fazer uma revisão geral para ter certeza que nada foi omitido, que não passou nada despercebido. Então, evidência, só aceitar as ideias claras e distintas. Análise, analisar cada uma por partes, fragmentar em partes menores para poder resolvê-las. Vai analisar a ordem do mais simples ao mais composto, ao mais complexo, e depois a enumeração. Ele vai fazer uma revisão para ter certeza que nada foi omitido. Esse é o critério que o método cartesiano funciona. Então essas 4 regras são o eixo de fundamento do método cartesiano. Sempre utilizando essas 4 regras e sempre do uso da razão. Ele é um racionalista, ele destaca muito a dedução, a capacidade da razão de conhecer o mundo. A dúvida metódica. O Descartes cria um instrumento, um método, usando aquelas 4 regras, para encontrar essa tal verdade indubitável. Esse método é a dúvida metódica. Então ele usa a dúvida como método. Então como? Duvidando. Ele começa a duvidar, e a duvidar, e a duvidar, e a duvidar. Então, ele coloca tudo a dúvida. Então a dúvida metódica é o método que o Descartes desenvolve para alcançar uma verdade indubitável. O Descartes não é um filósofo cético. Lembrem lá dos conceitos lá do começo do ano. Ceticismo e dogmatismo. O dogmatismo acredita que existe a certeza absoluta. O ceticismo acredita que não existe certeza absoluta. Deixar claro isso aí. Ceticismo. O Descartes não é um filósofo cético. Porque ele duvida de tudo, mas ele usa a dúvida como método para alcançar alguma verdade. Então ele acredita e ele quer provar que existe uma certeza absoluta. E como ponte, como caminho para alcançar essa certeza absoluta, ele usa a dúvida como método. E não é a dúvida só para negar que existe certeza. O cético faz isso, ele usa a dúvida para negar que existe certeza absoluta. O Descartes quer usar a dúvida para alcançar a verdade absoluta, para encontrar a verdade indubitável, inquestionável, uma ideia clara e distinta, posta à prova de tudo e não pode ser negada, refutada. É isso que ele usa a dúvida. Então, atenção para isso. Ele não é um filósofo cético, ele é um filósofo dogmático filosófico. Ele acredita que por meio da filosofia, da reflexão filosófica, é possível alcançar alguma certeza absoluta. E ele, inclusive, vai alcançar, segundo ele, vai alcançar uma certeza absoluta. As principais obras de Descartes, o Discurso do Método e Meditações Metafísicas. As principais obras se destacam no pensamento cartesiano. Então a aula de hoje a gente fica por aqui. E na próxima aula a gente continua com o pensamento de Descartes, já em seguida, falando da ideia do cogito cartesiano, a ideia de Deus, a ideia do mundo, e como que o Descartes vai desenvolver toda essa sua filosofia epistemológica da modernidade. Então até a próxima aula.